digno de toda honra, de toda glória, todo louvor, Senhor. E os irmãos louvaram, engrandeceram teu nome, Pai, por crer que o Senhor se faz presente, Senhor. Tem tido o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os louvores, receba, Senhor, os louvores, receba a nossa adoração, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos erros. Coloca debaixo do sangue, Senhor. Precisamos desse sangue, Senhor. Sem ele não temos vida, Senhor. Porque a vida estava no sangue quando foi derramada por nós. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Boa noite com Jesus. Diga para o seu irmão, bom é te ver aqui. Amém? Cadê o irmão Lucas? Chegou aí? Hã? Não? Deus abençoe. Não, não é o senhor não. Tem um xará seu aí agora. Está nos visitando hoje, irmão Germano. Como que é? Neto Germán, né? É Germán? Irmão Neto. E a esposa, qual o nome? Irmã Laís. Deus abençoe, seja bem-vindo. E o pequeno chama como? Isaac, nome bíblico. Amém? Deus abençoe. O irmão Jaimar e a sua esposa já é da família, já. Eu creio, né? Amém? Lá no fundo está a mãe do irmão Neuber, escondidinha. A irmã Carol, gestante. Quantos meses, irmã Carol? 7 meses. E o Coruja, como é que tá? Conseguiu vir por onde eu falei, irmão Pedro? Deu certo? Tá vendo? Que Deus viu o senhor aqui, ó. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Hoje é culto de ceia. Eu sei que teve um pouco de transtorno aí antes do culto, né? Para começar. Mas eu não senti de Deus de cancelar a ceia. Entendeu? Deixa o diabo, ele passa e segue em frente, e a gente segue em frente também, amém? Não dá ousadia para ele parar nosso trajeto, nossa marcha não, amém? Às vezes tem pessoas que não concordou, ou não sei se concordaram ou não, se às vezes sentiu de não ter, mas Deus viu tendo, amém? Apocalipse 22. Apocalipse 22. A irmão Jaimar falou que ia trazer um amigo, um visitante. Eu falei, irmão Jaimar, avise para ele aí que aqui nunca aconteceu essa muvuca que vai ver fora não, que ele vai até assustar, chegar num lugar desse aí, quase mais de 1000 pessoas andando na rua aí. Apocalipse 22, 18. Acharam? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu não ia pregar hoje, só ia dar a ceia, ainda mais devido a esse transtorno que houve aí. Mas eu sinto de estar pregando. Se precisar de levar alguém depois, eu vou estar resolvendo isso aí, para não ter pressa, amém? Fiquem em paz, Deus está tudo sob controle, amém? E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amém? Podem vos assentar. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de Gênesis. Preguei de manhã contra a questão do celular. Ó, para você ver que contradição, né? Eu vou precisar de usar ele agora, porque eu fui no dicionário buscar e não tinha a palavra, amém? Então pega lá, por favor. A gente fala, depois fica preso no que fala, tá vendo?
Mas é porque não achei para pesquisar e também não tem na Bíblia, né? O dicionário que era para ter, não tem. Mas o Google, infelizmente, ele tem tudo. Gênesis, capítulo 2. Acharam? Espera aí, deixa eu ver aqui para... Na verdade é Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 7. Acharam? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Preste bem atenção. Quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles fizeram foram procurar folhas de... Essas folhas de figueira, ela é representada como cobertura. Como Então eles foram cobrir as suas partes íntimas para que na presença de Deus, Deus não viesse ver a nudez de suas vidas. Correto? Abra aí, continue em Gênesis aberto, vai lá para Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 1. Acharam? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Irmãos, preste atenção. Religião, igreja, se torna uma cobertura quando ela não ensina o que está na palavra. Ela se torna uma cobertura. Um exemplo, quando você erra, vive em pecado, faz pecado, você corre para a igreja para pedir perdão para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Ou seja, você está querendo chegar diante de Deus sem pecado. Então você quer cobri-los, os seus pecados. Preste atenção aí, ó. Toma um conselho, mas não de mim. O conselho para o cristão está na palavra. Amém? E que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Tá vendo? Com uma cobertura, mas não do meu, não da minha palavra, não do meu espírito, mas da igreja. Tomando conselho da... A palavra veio para a igreja, a palavra não veio da igreja. A palavra veio para a igreja, para corrigi-la a igreja, para que a igreja tome a sua posição no corpo de Cristo. Amém? Tomam conselho, mas não de mim. E que cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Hoje o nosso culto é de ceia. Um culto de ceia. Certo? Voltando para Gênesis capítulo 3. Eles fizeram uma cobertura para si, né, de aventais. Então eles tomaram conselho de aventais, ou seja, eles fizeram uma cobertura para esconder os seus erros, esconder as suas partes íntimas. No versículo 10 está escrito assim, ó: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava... Conseguiu ver que ele estava nu. Quando uma pessoa erra, ela reconhece que errou, e ela corre logo para tentar se esconder daquele erro. Estava nu, escondi-me, e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Ou seja, quando o pecado entrou, eles conseguiram ver que estava o quê? Apocalipse 3, deixando aberta e ainda. Quando a pessoa, ela vê que ela está nua, ela tenta fabricar uma religião para ela, para acertar os pecados dela.
mas somente através do sangue do Cordeiro são perdoados os vossos pecados. Amém? Apocalipse 3,17 está escrito assim, ó, isso é uma carta enviada para a igreja. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e o quê? Essa nudez, mesmo estando dentro da igreja, ainda está o quê? Por que que estando na igreja ainda se considera como nu? Porque a linha de Deus é a palavra, não é a igreja qual você pertence. Não é o tabernáculo ao qual você está. É o ensinamento que sai da plataforma bíblico para você. É o que conta se você foi perdoado ou não. Amém? Voltando aqui para Gênesis. Capítulo 3, versículo 21. Se aquela cobertura, olha aí para vocês entenderem. Se aquela cobertura que eles fizeram de folhas de figueira valesse, aquela religião que eles fizessem valesse, Deus não faria um sacrifício logo na sequência. Mas provando que aquelas figueiras não tiravam o pecado deles, não cobriam os pecados, o próprio Deus desce na terra e faz o primeiro sacrifício a ser feito como sombra da Páscoa que viria. Amém? Olha aí, no versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os... Por que túnicas de pele? Porque aquelas peles ali foi derramado um sangue. E aquele sangue que colocou neles estava perdoando os vossos pecados. E aquele sangue já estava apontando que haveria um cordeiro pascual. Então a primeira Páscoa começou ali. Correto? Deu para entender? A primeira Páscoa começou o próprio Deus fazendo uma sombra de um sacrifício de um cordeiro. Aí você começa a entender agora que logo na sequência disso aqui houve 2 altares. 2. Vamos aí para Gênesis mesmo, 4. Gênesis 4. Chegou Adão a conhecer sua mulher, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz a mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Preste bem atenção aqui agora, ó. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Preste atenção, Caim foi na mesma linha de procurar adorar a Deus que Adão e Eva procurou para se esconder. Folhas de figueira, coisas da terra, do campo. Mas aí você vai ver agora, ó. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua. Quer dizer que Deus fez uma acepção na adoração, tanto de Caim como no de Abel. Qual foi a acepção? Deus entendeu que Abel tinha compreendido que o que perdoava pecado era sangue derramado. Correto? Mas Caim não entendeu isso, por isso que Deus rejeitou, porque o altar de Caim também foi bom. O problema é que foi sem revelação. A igreja, ela precisa da revelação de Deus para compreender as Escrituras, para que o entendimento seja aberto para ver as coisas como é, não como pensa que é. Amém? Então você vê que Deus rejeitou um que fez as coisas do campo, aquela cobertura, e aceitou a do outro. Amém? Vamos agora aí para Êxodo capítulo 12. Olha aí para você ver o tema aí, ó. Qual é o tema que está na sua Bíblia? Deus ordena o sacrifício do cordeiro pascual. Você vê aí que aquele cordeiro lá atrás já estava representando a Páscoa, e depois Deus vai lá e ensina agora que aquilo representa o quê? Uma Páscoa. No versículo 6, e guardareis até o 14º dia deste mês,
e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Existem igrejas que dá a ceia de dia, isso é errado. Sacrifício pascual é no cair do sol. Não existe ceia, biblicamente falando, de manhã. Amém? Por quê, pastor? Porque o sacrifício representa Cristo. Cristo estava morrendo no final Então ali é onde introduziu a Páscoa. Deu para entender tudo? No 7, e tomarão do sangue, e pô-lo em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas, em que comerens. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas o comerão. Preste atenção, que a ceia no Velho Testamento, ela era ensinada a comer o pão assado no forno, correto? Mas também tinha o pão asmo e as ervas amargas. Hoje nós não comemos ceia com carne assada. Por quê? Porque lá eles precisavam de matar um cordeiro para sacrificar em memória do sangue do cordeiro, que viria, uma sombra. Amém? Então eles comiam, obviamente, o animal que era sacrificado. Hoje nós temos já um cordeiro, que é Cristo, que morreu por nós. Nós não precisamos de fazer sacrifício anual, amém? Mas nós temos que crer que ele morreu por nós e é o nosso sacrifício. Correto? Você crê que ele morreu, foi sepultado e ressuscitado? Então você tem um cordeiro que morreu e ao terceiro dia ressuscitou por você. Amém? Voltando aqui. E comerão pães ázimos. Então o pão da ceia é um pão asmo. Pão sem fermento. Não existe ceia do Senhor com pão de padaria com fermento. Isso é uma ceia do diabo. Porque o diabo veio para perverter e eu vou mostrar para vocês. Correto? Porque a ceia, ela é bíblica de acordo com a palavra. Não de acordo com o que a igreja ensina. Vamos lá. Aí você para analisar. Olha para você ver como é que as coisas da ceia têm que ser levadas a sério. As igrejas não levam a sério o que deve se levar. Quando um cordeiro era sacrificado, olha para você ver, ou o pão assado, tanto o cordeiro como o pão, olha o que se fazia com eles quando sobrava na igreja, na congregação, na casa. No versículo 9, no 10. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no... Então tinha que ser queimado aquilo que sobrou da ceia. O certo é fazer o quê? Queimar. Se sobra pão, vai lá, pega aquele pão e faz o quê? Queima, incineração, né? Por quê? Porque Deus mandou assim fazer. Mas hoje você vê as igrejas tomam a ceia, vira uma bagunça depois ali, deixa lá o pão para o outro dia e vamos embora. E todo mundo pode comer, mas ninguém sabe o que está fazendo. Estão fazendo, de acordo com a Bíblia, estão cegos e nu e não sabem. Voltando aqui agora, no versículo 15 aí de Êxodo, estão dando para entender? 7 dias comereis pães ázimos. Por que será que Deus disse pães ázimos, ele não disse pães? Então porque ele queria que usasse a palavra o quê? Então ele queria que a ceia, porque ele sabia que aquele pão ali, que estava fazendo ali na Páscoa, apontava para uma coisa no futuro, ao qual eles não entendiam naquele momento, mas lá na frente Deus explica para nós. Pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, era para ser tirado o quê? Então no altar, uma ceia que vem sido ao altar para apresentar diante de Deus, para apresentar diante do altar, não deve ter fermento em hipótese alguma. Olha aí, pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Imagina agora você congregar num lugar onde você come pão de padaria e suco de uva, a sua alma, queira que não queira, será cortada da cidade santa.
A Bíblia não pode voltar atrás. Deus disse a palavra dele e assim está estabelecido. Amém? Às vezes, caminhos que para o homem parece ser certo. Caminhos que para o homem parece o quê? Quando você sai para evangelizar lá fora, os denominacionais usam um termo assim, vai numa igreja mais próxima de sua casa. Espera aí, quer dizer que se lá tiver uma igreja que está com a doutrina errada lá, com o ensinamento errado, eu vou mandar ir lá porque é perto da casa dele? Não, vai para um lugar que pregue a palavra como ela é. Amém? Se você achar, fique, se não, vai embora, largue falando sozinho. Olha aí, ó. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Para os que gostam de ficar em casa no domingo aí, ó. Primeiro dia, santa. Sétimo dia, santa. Mas o domingo, não é para guardar o domingo, mas é para você separar, para poder ter um momento com Deus, que é o único dia que nós temos de descanso para poder adorar a Deus. Que é um dia que a gente deveria estar adorando, né? Não que você não faça nos outros dias. Tereis santa convocação, nenhuma obra se fará nele, senão o que dá cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. No versículo 18, no primeiro dia, no primeiro mês, melhor dizendo, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães. Vamos tomar a ceia de manhã cedo? É para comer à tarde. Se Deus disse à tarde, é porque tem um significado. É para comer à tarde ou de manhã? Mas tem pessoas que não olham para o que está escrito e não se importa. Deus falou porque Ele quis, eu vou fazer de manhã. É assim que funciona. Mas se Ele disse à tarde, se é de manhã, mas Ele disse à tarde. Amém? Pastor, por que a ceia de manhã? Não, irmão, sabe qual que é o problema? Porque de manhã o povo tem hábito de ir para a igreja ali adorar, mas de noite eles querem sair, passear, então nós faz a ceia de manhã para sair de noite. Aí a igreja se ajusta ao padrão de vida do povo. O pastor se ajusta ao padrão de vida, mas não é o povo que se ajusta à palavra. Temos que nos ajustar a... Comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Porque 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Ó, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Pela segunda vez, Deus falando através de Moisés, aquela pessoa será o quê? Aí você para entender. Você acha que se nós hoje praticarmos ao contrário que está na Bíblia, tanto no Novo ou como no Velho, no Velho, sombra e tipo e revelação, o Novo, cumprimento, se nós infringirmos esses mandamentos de doutrinas, nós não seremos cortados? Seremos ou não? O que nós lemos lá em Apocalipse? Ao tirar ou acrescentar as pragas, o nome, será o quê? Deus não mudou. Congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Preste atenção, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Você crê nisso? Aí agora você desce aí para o 26. Preste atenção no 26. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Aí você vai para o culto aí na igreja, aqui na igreja, seu filho está lá querendo aprender, e ele vê, ele está lendo a Bíblia, e ele está vendo lá que as coisas estão diferentes do que está na Bíblia. Que culto é esse? Mas aí se o seu filho perguntar para você, que culto é esse? Você pode dizer então, direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e o adorou. Você pode adorar a Deus da forma correta, tomando uma ceia correta, tomando um vinho correto, porque na ceia era vinho, e eu vou mostrar isso para vocês, e vocês vão entender. Abra aí Levíticos capítulo 2, versículo 11.
2:11. Nenhuma oferta de alimento, aí você para entender, ó. A ceia aqui nós não estamos ofertando ela a Deus em gratidão por Ele ter dado-nos uma ceia para tomar. Ela não está sendo orada e será consagrada para um benefício do altar. Então presta atenção aqui, ó. Nenhuma oferta de alimento que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel, ó, nem de quê? Preste atenção. Nem de mel. O que é esse mel que a Bíblia está esclarecendo? Adoçado, coisas doces. Ou seja, no altar, você não pode levar um suco de uva, um vinho doce, para representar o sangue do Senhor. Por quê? Porque o sangue de Cristo foi sofrido, surrado, foi amargado. Amém? Ou seja, sofreu por nós. Então não é uma coisa com diabetes, não. Tem que ser uma coisa bíblica, amém? Olha aí, ó, de mel algum ofereceis oferta queimada ao Senhor. Aí você abre agora Deuteronômios 32:14, preste atenção, se na ceia você tomar o vinho puro, é pecado, então você quer dizer para mim que Jesus pecou quando transformou água em vinho, porque ele trouxe o vinho pela palavra. Se ele trouxe o vinho pela palavra, ele estava mostrando que o vinho não estava errado tomar na comunhão, correto? E você vai ver que chegaram em Jesus, disse, João não come mel silvestre e gafanhoto, tem demônio. Jesus é beberrão. Beberrão de quê? De água? Hã? Bebia vinho ou não bebia? É entender. Por quê? Se ele não bebia vinho, ele errou então quando ele deu a ceia, porque a ceia dele foi com vinho puro, vinho seco. O vinho seco da própria vide não é o suco da uva integral. O vinho seco, vinho seco é aquele vinho que ele é preparado para aquela finalidade. Com o passar do tempo, ele adquire o álcool dele mesmo. Amém? Voltando aqui, Deuteronômio 32:11, acharam? Hã? Preste minha atenção aí, ó. 32:14, peraí. Eu falei 32:11? 14, né? Manteigas de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com os mais escolhido trigo. Olha aí, trigo. E bebeste o sangue das uvas. O que mais está escrito? Ah, então era para beber o sangue o sangue da vida, da vide, era o vinho puro, não é o suco de uva integral, igual a igreja pratica. Correto? Vamos lá agora para Malaquias 3. Malaquias 1, melhor dizendo. Um, 7. Acharam? Vamos ler aí. Ofereceis sobre o meu altar pão. Peraí, por que pão imundo? Porque Deus sabia que o povo estava levando no altar, iria levar pão imundo no altar. O que é pão imundo? Pão com fermento. Pão feito com ovo, com óleo, com tudo isso aí. O pão ázimo é água e farinha, que representa o corpo de Cristo. Amém? Olha aí, pão imundo. E dizeis, em que te havemos profanado, quer dizer, não tem problema não, isso não está errado não, nós não profanamos o altar com isso não. A Bíblia diz que sim. Se Deus diz que sim, sim. Amém? Em que te havemos profanado, nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Imagina, vocês têm a oportunidade de tomar uma ceia
ao qual Deus está recebendo a sua adoração. Olha que privilégio vocês têm. Olha que libertação que Deus trouxe para vocês. Aí vocês veem o povo passando hoje aí fora, tudo preso, açoitado pelo diabo. E você, além de não ser enganado por igreja nenhuma, ainda tem um privilégio de estar tomando a coisa correta, da forma correta. Esse privilégio é para poucos. É para quem Deus chama de antes da fundação do mundo. Abra aí Gálatas, capítulo 5. Acharam? Agora, irmãos, por que é que as denominações usam o pão de padaria? Eles estão certos ou estão errados? Eles estão certos. Por que eles estão certos? Nós estaríamos errados em fazer. Porque a nossa palavra é pregada como está escrito na Bíblia. Nós não alteramos. Então, o símbolo da ceia representa a palavra. Amém? Mas na denominação as doutrinas já estão extraviadas. Então eles estão representando na ceia que a doutrina já foi levedada. Que os ensinamentos eles estão certos de dar assim. Mas você não. Amém? Gálatas 5, 9, acharam? Um pouco de fermento leveda toda. Um pouquinho de ensinamento errado é o suficiente para te levar para o precipício. É o suficiente para te levar para o trono branco. Dê graças a Deus. Vocês estão se alimentando do evangelho, Bíblia pura. Gálatas 1:8 aí, já quase para concluir. Gálatas 1:8. Aí mesmo. Acharam? Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Quer dizer que o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho e disse que se alguém pregar alguma coisa fora do que ele pregou, é o quê? Como é que Paulo dava a ceia? Como é que ele executava a cerimônia da ceia? No versículo 11, ele diz que esse ensinamento que ele pregou, não aprendeu com homem algum. Olha aí, ó, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo o quê? Não é segundo tradição, não é segundo dogmas. É um evangelho segundo a palavra de Deus, revelado por Deus. Olha aí, ó. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Deu para entender? Vamos voltar em 1 Coríntios 11 agora, para ler a escritura da ceia. Podem ficar sentados, que eu já li a escritura oficial. Essa daqui eu vou ler ensinando para vocês. Podem ficar sentados. Eu estava conversando com um irmão, porque a gente estava conversando, uma conversa sadia, e ele falando para mim que tinha que ser num cálice só, um vinho, né? Porque tinha que ser num cálice só, porque Jesus deu num cálice só. E eu ouvi primeiro, para depois... Eu fiz uma pergunta para ele, só nisso aqui, ó. Capítulo 11, versículo 21. Acharam? Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria, assim um tem fome, e outro... Como é que uma ceia, numa taça só, de golinho em golinho, o povo embriagou? Tem? Será que vai um tiquinho ali, volta lá e toma outro tiquinho, vai lá e toma, para embriagar? Ou ele estava tomando de taça cheia? Aí é por isso que veio a advertência do apóstolo Paulo. Epa, o vinho não é para beber, para encher a cara não, calma aí, vocês estão querendo embriagar o vinho? Aí eu faço outra pergunta, como é que eles estavam bebendo um pouquinho só de suco de uva numa taça só com Jesus e estavam se embriagando com suco de uva? Quer dizer que era suco de uva embriagando?
Não, era vinho puro. Amém? Correto? E embriagam-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou quer dizer, vocês estão vindo aqui para beber, encher a cara? Não tem casa lá para vocês beber, não? Foi isso que ele quis dizer. Ou seja, aí ele vem e admoesta agora. O vinho não é para beber, é para tomar um gole em memória de Cristo. Não, pastor, mas se eu for dar vinho na minha igreja lá com vinho, o povo vai embriagar, pastor. Vai começar a voltar a beber. Engraçado que eu já estou há 15 anos, nunca mais senti vontade de beber. Vocês sentiram? Isso é uma desculpa do diabo para torcer as escrituras. Porque um cristão que é lavado pelo sangue, ele não vai atrás disso mais não. Eu perguntei para uma pessoa, quando viu o povo passando, não sentiu vontade de ir lá não? Ele, não, pastor, nem fui lá. Eu falei, tá certo. Aí eu estava ali, eu falei, fiquei na janela lá, porque eu estava olhando a porta de vidro embaixo, né? Que já quebraram o portão, né? Eu falei, vou ficar ali, porque se vê. Aí eu falei, daqui a pouco o povo vai achar que eu estou também num... Ai, ai. Ó, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei nisso? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha aí o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele recebeu a palavra de quem? E aqui na ceia que ele executou com o vinho ou o suco de uva? Mas aqui parece que na ceia de Paulo não estava num cálice só não, porque estavam embriagando. Isso não é doutrina, nós temos que parar de picuinhas, por causa do quê? Embora aqui não tem isso, mas porque tem que ser assim, assim, o pastor sabe como fazer. Amém? Olha aí para você ver, ó. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido. Espera aí um pouquinho, quer dizer que se eu pegar esse pão aqui agora, e colocar em vários pratinhos, vários copinhos, e passar para vocês, não é a ceia porque está separado, mas não tem que partir do mesmo jeito, não tem que dar para a pessoa do mesmo jeito. O importante é quando eu, sacerdote, coloco a mão e oro, ele passa a representar algo para você. Até então é um pão normal. Mas quando a unção do sacerdote vem e ora para aquilo e apresenta no altar, aí representa algo para você. Amém? Deu para entender? Tendo graça partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora, preste atenção. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, ó, depois de cear, tomou o quê? Não, porque o cálice é isso, ó, presta atenção. Tomou o cálice, ó, olha aqui para você ver, ele pegou o quê? Então vamos pôr que pegou a tacinha. Pegou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu... Peraí, o que é o Novo Testamento? É o líquido que estava dentro, que foi chamado de cálice, ou aquele vidro? Hã? Ah, entender. Este pegou o cálice, a taça era um cálice? Era. Mas o que estava dentro era chamado do que também? Cálice, era um pouco também, ó. E tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu... Está falando-se do que está dentro. Olha aí, ó. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Espera aí, eu estou bebendo vidro agora? Estou bebendo o quê? O cálice. Esse cálice era o quê? Deu para entender, igreja? Para vocês terem maturidade, não ficar com frescura. Ah, porque não. Tomando, beber deste... Beber este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, quer dizer que eu vou beber o cálice. Se o cálice é a taça, eu estou complicado. Mas se o cálice é o vinho que representa o sangue, eu estou dentro da palavra. Amém? Então não importa se é numa taça, se é nos copinhos, o importante é que eu estou tomando aquilo que representa o sangue do Cordeiro. Amém?
cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Espera aí, quer dizer que o homem se examina a si próprio, então eu não posso dar uma disciplina de um membro ficar no banco, não tomar ceia, porque eu não sou dono da igreja. Ninguém é dono da... Quando o membro erra, faz as coisas dele, ele não entra em disciplina. Ele por si próprio se examina. Se ele quiser tomar para condenação, é problema? Se ele quiser não tomar, problema é? Isso é individual. Ninguém tem que ficar, porque está tomando ceia desse jeito. O problema é dele. Quem está tomando é ele, é ela. Amém? Olha aí, ó. Porque o que... Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e... Felizmente isso vai acontecer na igreja, tem que acontecer. Fracos e doentes por causa de alguns. E muitos que dormem. Dormir, de vez em quando aparecem uns aí que eu falo de púlpito, acorda. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ó, se nós julgássemos a nós mesmos, a noiva não passa pela tribulação. A noiva é transformada antes. Amém? Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E aonde é que você é julgado, repreendido pelo Senhor? Na plataforma. A pregação vem para te corrigir. Então é bom começar a aceitar as correções e parar de ser planta de estufa. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns. Amém? Vamos ler João 13. Vocês que congregam aqui também nunca tinham visto esse lado, né? Já tinha parado visto assim, Montales? Desse jeito lá de Êxodo? Não, né? É bom que todos nós aprendemos, todos nós familiarizamos, né? Aí você para analisar. Nas igrejas, dar o dízimo é uma doutrina. É verdade ou não é? Eles não querem que tira. Dar oferta é uma doutrina, eles não querem que tira. Mas, e por que tirar uma doutrina do lava-pé que faz um conjunto com a ceia, que é simbólico? Quer dizer que as doutrinas que cabem, a eles fazem, o que não cabe, tira de lado. Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda. João capítulo 13, no versículo 4, mas eu quero que você leia o tema aí, ó. A última Páscoa, Jesus lava os pés aos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? E por que tomar ceia sem lavar os pés? Versículo 4. Levantou-se da ceia. Aí para você ver, estas são as 3 ordenanças que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja. Uma ordenança, batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A ceia com pão asmo e vinho, amém? E a outra é o lava-pé na ceia. Essas 3 coisas simbolizam algo para a Bíblia, para nós, amém? O pão, o corpo. O vinho, o sangue. O lava-pé, um símbolo da limpeza do corpo e da alma, amém? Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Irmãos, tem coisa que às vezes vocês lêem na Bíblia e não entende, não compreende. Fica quieto, diz amém, é tudo verdade. Na hora certa o Espírito Santo vai me mostrar e eu vou compreender e eu vou entender.
Mas não diga coisa que você não sabe. Não interprete as escrituras. Lava os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás? Se é depois, é depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Ó, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, a primeira coisa que ela quer fazer é tirar uma doutrina da Bíblia. Qual é essa doutrina? O lava-pé. Se ela não tem o quê? Mas você tem, não tem? Você crê nessa ceia com lava-pé? Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Pergunta: quer dizer que Jesus disse para Pedro que não teria parte com eles? E nós vamos ter se não lavar? Então Jesus crucificou Pedro ali. Porque para Pedro é uma doutrina e para nós é outra? Não, é a mesma doutrina, amém? É o mesmo ensinamento. O que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, é o ensinamento para nós hoje, amém? É verdade ou não é? Não tens parte comigo. Você pode dizer: eu tenho parte com Deus? Você tem parte com Jesus? E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos estáis limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não? Está se tratando de um símbolo, de uma limpeza, amém? Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns? É um mandamento ou não é? É mandamento? Vamos fazer ou não vamos? Lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as... Você tem prazer em praticar isso? Ou você faz só por, como que é, por parcialidade? Eu quero só dessa, para lavar. Eu quero lavar a vida toda desse aqui. Daquele irmão não quero nem chegar perto. Ou você faz por cristianismo? Amém? Você faz porque você é um cristão? Amém? Timóteo 5, para encerrar. 1 Timóteo, capítulo 5. Só para finalizar. Versículo 9. Acharam? Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos... E aonde é, pastor, que eu lavo os pés? Na igreja, na hora da ceia. Isso é uma doutrina que Paulo ensinou a fazer. Então, se você cumpre essa escritura, você está bem com Deus, amém? Lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Amém?